quais foram os pontos cruciais de mudança na sua vida em que você realmente percebeu que você estava mudando de vida? Eu não sei o que teria sido da minha vida se eu não tivesse me ouvido e seguido a minha intuição naquele momento, assim. Bom, gente, mudar é preciso, e esse é um assunto que as pessoas buscam muito aqui na internet, que é mudanças de vida, mudar de vida e mudar, né? A vida é transitória e a gente muda o tempo inteiro. E é com esse assunto que a gente vai começar o CGC hoje, com essa convidada especial, né, Marcelo? É uma amiga que a gente ama muito, e a gente vai falar de infância, a gente vai falar de confissões de adolescente, de teatro, de malhação, e agora uma nova mudança na vida dela que vocês vão saber nessa entrevista. Mariana Leone. Oi. Oi, Mariana. Obrigado por Gente, você para estar quem não aqui sabe, com a Mariana é gente. muito Gente. tímida. É. Ela é um gênio, mas ela é muito tímida. Gênio que não gosta de aparecer, né? E Tá com calor. Ela tá na Europa, tá sentindo calor na Europa. A Mariana mora lá, então mudou de vida e tá lá. Já morou lá também. Ela vai contar aqui um pouco pra gente. Obrigada pela introdução. Conta um pouquinho dessas mudanças, inclusive da sua infância. Como que foi esse processo para você? Você sempre mudou ou foi agora esse você? Eu acho que eu sempre fui livre, o que tem muito a ver com mudança. Assim, eu sempre me senti uma menina livre. E eu estudava numa escola muito rígida. Eu sempre fui rígida comigo, engraçado isso, mas sempre fui livre nas minhas escolhas, mas comigo sempre muito rígida. Prisioneira da minha própria rigidez, mas livre nas minhas escolhas. Só que eu só fui entender que as minhas escolhas eram consideradas diferentes, assim, desde pequena, isso falando lá da minha infância, pelo olhar do outro para mim. Eu não considerava nenhuma escolha que eu fazia diferente, de roupa ou de postura, mas quando um adulto me lembrava disso, isso me fazia pensar, mas sempre passava batido porque né, uma criança, ela não para refletir sobre aquilo. Depois, adulta, é que eu fui me tocar da consequência de pequenas escolhas, pequenas grandes escolhas na infância, né? E que aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Na escola, eu estudava numa escola de freio, era uma escola muito rígida e a escola tinha um uniforme. E esse uniforme era uma saia. E eu nunca me senti bem de saia. Não, até hoje, não me sinto à vontade, vocês sabem, vocês são meus amigos, eu não uso saia, eu me visto igual uma coisa neutra, né? Eu me visto de macacão, de calça, enfim, como eu me sinto à vontade. Um menininho. E aí esse uniforme da escola era uma saia verde e tal, e eu não me sentia à vontade. E tinha um outro uniforme que era o uniforme da educação física, então eu sempre ia para a escola com o uniforme de educação física, que era o uniforme que eu me sentia à vontade, porque na minha cabeça era, se tem essa opção e eu me sinto desconfortável no outro uniforme, por que não? E eu levava advertência todas as vezes. Mas aquilo não me abalava, assim, não tinha outra opção para mim. Eu continuava indo com o uniforme de short, e eu continuava levando advertência. E tudo bem, assim, na minha casa também eu sempre tive essa liberdade. Ok, filha, você não se sente à vontade de saia, assim, para não ficar levando sempre advertência, eu ia com a saia e com short por baixo, enfim, eu dava um jeito de me encaixar naquilo, mas já era uma atitude que as pessoas olhavam, principalmente os adultos, e diziam, isso não pode, essa escolha você não pode fazer. E não era por rebeldia, porque eu nunca me senti rebelde, assim, eu nunca me senti... É para fazer assim, então eu vou fazer de outro jeito. Vocês me conhecem, eu sou uma menina das regras, eu sou rígida comigo, eu gosto de obedecer regras. Então não era por rebeldia, era mesmo simplesmente por, desde pequena, querer escolher. Apenas, né? Escolher. Tipo, todo mundo usava trança na minha escola, né? Nos 80, todas as meninas com tranças compridas. Um dia eu cheguei na escola com o cabelo aqui. E aquilo para mim foi só... Eu fui no cabeleireiro, eu queria cortar o cabelo, eu pedi para minha mãe, eu cortei aqui e pronto, foi uma escolha. E eu lembro que aquilo abalou a minha classe, assim, ficou todo mundo tipo, meu Deus, olha o que ela fez com o cabelo. Eu fiquei linda, mas era muito para aquelas pessoas padrão, assim, né? Como assim você não escolhe chegar com uma trança enorme no cabelo, você escolhe vir com esse cabelo? E aí eu comecei a fazer teatro com 11 anos, e eu estava ainda nessa escola.
E também foi uma escolha, assim, não era uma escola que dava essa margem, essa liberdade. Não tinha aula de teatro na escola, nada disso, e eram outros tempos, né? Sim. E eu lembro que eu comecei a fazer teatro profissional muito rápido, assim que eu entrei no teatro, um ano depois eu já estava fazendo teatro no Teatro Vanucci, com peças para adolescente e adulto. Então, quem faz teatro sabe que a passagem de luz é sempre de madrugada. Então, nos dias de passagem de luz, eu chegava um pouquinho atrasada na escola, porque minha aula começava 10 para as 7 da manhã, era super cedo. E eu era ótima aluna, tá? Isso falando de uma aluna ok. E aí eu cheguei atrasada. No segundo dia que eu cheguei atrasada, para o primeiro tempo de aula, o professor, eu era número 31, tá? Nós éramos números. E eu era o número 31. E aí o professor falou assim para mim, número 31, diz lá na sua casa que aqui não é escola para quem quer fazer teatro, aqui não é escola para artista. E eu não entendi, assim, era mais uma vez o adulto me mostrando que alguma escolha minha estava errada, mas aquele errado não entrava na minha cabeça, assim, para mim eu estava simplesmente sendo. Isso eu era muito pequena, mas eu já tinha essa profundidade, assim, eu falava, eu não chorava, isso não me abalava a ponto de eu ficar refletindo sobre isso, não me deprimia, nada. Mas essas pequenas coisinhas foram assim, Mariana, a sua escolha acho que é diferente, estão dizendo aqui que a sua escolha é diferente do padrão, né? Da escolha padrão. Você quer usar a roupa que não é a roupa padrão, você quer cortar o cabelo de um jeito que não é o cabelo padrão, você quer fazer teatro, todo mundo faz piano, todo mundo faz Kumon, que era um curso de matemática, você quer fazer teatro, mas assim, não era, eu juro para vocês que não era rebeldia, era simplesmente a minha essência, né? Que eu estava respeitando, era um pouco isso. Sim. E aí eu comecei a me sentir desconfortável naquela escola. Acho que as mudanças mesmo, a primeira grande mudança, que eu sempre conto a partir do circo, mas não, a primeira grande mudança foi de escola. Que eu pedi muito para minha mãe para sair, porque eu não me sentia mais à vontade ali, eu comecei a ter crises de ansiedade no recreio, a vomitar, e eu era ótima aluna, mas ainda assim eu era julgada como uma pessoa que não ia dar frutos ali naquela escola. Se encaixava. E aí eu mudei de escola, fui para uma escola onde respeitavam a minha individualidade, que foi incrível. Comecei a fazer teatro a sério, e essa foi a grande mudança, porque talvez foi ali a minha primeira libertação, assim, né? Sem dramas, mas olha, eu não sou isso aqui, eu preciso ser, eu preciso existir. Então eu preciso sair daqui para existir. Essa foi a primeira mudança, assim. Foi aí que você sentiu que você se encontrou. Porque eu acho que se você tivesse cedido... Eu me sentia muito à vontade no teatro. Porque e era lá que eu queria estar. E se eu não podia fazer as duas coisas, estudar naquela escola e fazer teatro, então eu podia escolher pelo teatro. E foi maravilhoso, porque foram muitos anos fazendo teatro. E assim, estudando em outra escola. Porque ouvindo essa parte da sua infância, das mudanças, se você tivesse cedido ao que os adultos ou a escola queria, talvez você não tivesse se tornado a pessoa que você é hoje. Você ia estar sempre tendo que lidar com a expectativa do outro. Não pode mudar tanto, não pode fazer tanta coisa a seu favor, a favor do seu futuro, da sua vontade. Isso é muito legal entender até um pouco da sua infância, que a gente não sabia tanto, né? Eu com certeza não teria sido. Talvez, eu com certeza não seria quem eu sou hoje, não poderia ter feito essas outras escolhas que vieram depois. E aí eu acho que também... Se eu não tivesse tido essa primeira fase. Então, nessa primeira fase... Nasceu pronta, né, Mariana? E eu acho que nessa primeira fase, você começou a entender também que as suas escolhas partiam de você. As suas mudanças partiam de você, na verdade, né? Porque muita gente também quer mudar e acaba mudando pelos outros. E você, desde nova... Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai crescendo e vai perdendo isso. O quê? Os seus pais deixavam você ter esse tipo de atitude? Ninguém te enchia? Eu sempre tive muita liberdade em casa. Meu pai sempre confiou muito em mim, e minha mãe também. Para minha mãe foi muito difícil eu sair dessa escola, porque a minha mãe foi criada de outra maneira. O meu pai era mais revolucionário, assim. Meu pai era meu parceiraço em todas as minhas escolhas. Nossa, meu pai é incrível. Então, meu pai deu muita força para eu sair dessa escola. Mas uma coisa que eu ia dizer para vocês que eu não queria esquecer, que eu acho importante para a gente refletir, assim, que hoje em dia, nesse momento da minha vida, eu tenho pensado muito. Quando a gente é criança, a gente tem essa falta de responsabilidade com o outro, que faz com que a gente
que nos impulsiona a tomar certas atitudes. E a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo isso na medida que a gente vai ficando adulto. Então, eu consigo identificar em mim, porque eu tento me conhecer bastante, assim, vocês sabem os mergulhos que eu dou internos, né? E, assim, eu sei exatamente quando isso, a mudança dessa liberdade, sabe? O quanto eu era livre fazendo as minhas escolhas. Eu sou livre ainda, mas eu nem pensava, eu não queria saber o que aquele professor estava achando de mim. Eu só olhava para mim e dizia, eu não estou bem aqui. Ah, então tá bom, não é para mim? Não tem problema. Hoje em dia, eu já questionaria. Então, o problema sou eu? Então, o problema é em mim? Que é o que o adulto normalmente faz, né? Assim, a gente fica mais prisioneiro da expectativa do outro. E quando a gente é criança, não. Depois, na outra mudança da minha vida, que provavelmente a gente vai falar aqui, eu já era jovem, né? Adolescente, 19 anos e tal, que o adolescente também tem essa coisa, não preciso de ninguém, vou em frente pelo meu caminho, e que hoje eu também não sei se essa bifurcação de ter que escolher um caminho tivesse acontecido mais tarde, talvez eu não tivesse tido essa coragem. Sim. Então eu dou graças assim a Deus e a minha intuição, que eu sempre, pelo menos até um tempinho atrás, nas grandes mudanças, eu me ouvia. E às vezes sem perceber, e agora adulta fazendo esforço. Porque agora, adulta, a gente tem que fazer esforço para se perceber, né? E quando a gente é criança, não. Quando a gente é adolescente, não. Então, eu dou graças a Deus que as escolhas grandes aconteceram quando eu era nova e ainda não era tão prisioneira da expectativa do outro em relação a mim. Me fala um pouquinho aqui também para quem está assistindo a gente, quais foram os pontos cruciais de mudança na sua vida em que você realmente percebeu que você estava mudando de vida através das suas escolhas? Você começou com a história do colégio, né? Depois, como que foi o processo também de se tornar atriz, de entrar em Malhação, de deixar tudo isso para trás também? Mariana, ela vai contar aqui um pouquinho para a gente, mas ela acabou virando trapezista. Como é que foi essas mudanças maiores na sua vida, assim? Para atriz, foi a mudança de colégio que me ajudou a virar atriz. E aí eu me sentia muito à vontade no teatro, então eu comecei a fazer teatro profissional, e aí tinha uns testes, né? Sempre tem uns testes para os grupos de teatro do Rio, assim, e eu ia nos testes, até que um dia eu passei para o teste da Malhação, e aí fiz Malhação, que já me deu também uma liberdade, assim, né? Eu viajei, passei um mês fora, e trabalhando numa coisa que eu amava, que eu me sentia super à vontade para fazer, não o pós, né? O pós, me ver já é todo um outro assunto aqui, um outro episódio. Mas o fazer, estar ali atuando e trabalhando, aquilo me deu uma liberdade também. E durante a Malhação, eu fazia Malhação com a Carolina, que é a minha melhor amiga, a Dickman, e ela quando acabou Malhação Férias, ela foi fazer uma peça chamada Confissões de Adolescente, que já existia, e eu também já tinha, imagina, todas as meninas que faziam teatro na época, o Confissões de Adolescente era o máximo, era Confissões e Malhação. E aí a gente acabou de gravar Malhação e ela fez o Confissões, estreou, e depois ela teve que sair do Confissões para fazer uma outra novela, e ela disse, quer fazer um teste? E eu fui fazer um teste com o Domingos Oliveira, passei no teste, e essa também foi uma grandíssima mudança na minha vida, porque eu tive que mudar de escola outra vez, porque eu tive que ficar sem estudar por um período, porque o Confissões fez 2 anos de turnê pelo Brasil. A gente fez o Sul inteiro e o Nordeste inteiro, e eu tinha 16 anos. E aí foi uma outra conversa em casa, que foi agora, nem essa escola maravilhosa, que eu continuava sendo ótima aluna, vai dar, porque eu vou ter que fazer uma pausa, senão eu vou perder a chance. É isso também, entendeu? São oportunidades, assim, que te transformam e que não tem como não dar em nada. Porque o mínimo que vai acontecer são experiências que você vai sair transformado daquilo. Então, assim, meus pais foram muito maravilhosos de permitir, minha mãe com a ajuda do meu pai, sempre com um empurrão muito forte do meu pai, permitir que isso acontecesse, assim. Porque, cara, 16 anos, vai fazer uma pausa na escola, ou uma menina que estudava na escola mais difícil do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, para minha mãe era assim, a coisa estava dando errado, e para o meu pai estava dando certo, e para mim eu estava simplesmente sendo.
É isso, entendeu? Eu estava simplesmente existindo, não tinha outra forma. Por que que eu ia fazer de outro jeito se eu não estava fazendo nada de errado, né? E aí me deram essa chance, meus pais me deram esse voto de confiança, e eu fiz 2 anos de turnê pelo Brasil com confissões de adolescente. Nordeste inteiro, Sul inteiro, sozinha, sem meus pais. Foi super importante para mim. Eu nunca vou esquecer. Foi a segunda grande transformação da minha vida. Foi o máximo. A gente fazia teatros maravilhosos. Aí vem a parte também de que, assim, eu escolhi... Eu era atriz, eu era uma estudante, era atriz. E, cara, era uma coisa meio que dando certo, porque eram teatros lindos, teatros sempre lotados. A minha maior dificuldade era, assim, era o pós-peça, que era, tipo, autógrafos e fotos e... Assim, essa parte para mim era muito desconfortável, sempre foi. Eu chegava a chorar, assim, porque eu falava. Depois disso, o meu medo era o pós-peça, entendeu? Mas durante a peça era um ambiente que era eu em cima de um palco no teatro, eu me sentia muito à vontade. Então também você pensa, por que eu não posso fazer isso? Né? O que eu estou fazendo de errado? É só teatro. Enfim. E aí essa foi a grande mudança, que foi o Confissões. Foram 2 anos. Depois, quando acabou o Confissões, eu ainda fiz algumas participações como atriz, assim, fiz Os Maias, fiz um filme da Angélica, fiz outras peças também, fiz peça com Domingos de Oliveira também. Vou assistir. Eu fiz Gente, Mariana fez várias coisas. Se você entrar no YouTube e digitar Mariana Leone... eu acho que não tem nada no YouTube, não. Você velha, né, gente? gente? Angélica. Zoando na TV, fiz uma participação. Minha bonitinha, essa porcaria de vestido tá apertada demais. Olha aqui, se eu morrer sufocada aqui dentro, eu vou mandar os meus advogados processarem você, viu? Olha, pelo menos um sim ele aguenta. E depois você vai tirar ele mesmo, né? Qual é o problema? Olha que engraçadinha. Você me chama gerente agora. Mas eu adorei. Que você fez assim, eu honro muito os meus passos. Tipo, eu falo da participação do filme da Angélica. Sério? É maravilhoso. Eu era uma noiva. Você era noiva? Eu adoro esse filme também. Eu era uma noivinha junto com a Daniele Valente. É uma cena só, mas assim, eu lembro de tudo. E eu acho que cada coisa você consegue dar um passinho pequeno, você dá um passão enorme para a tua vida, entendeu? Então, eu honro tanto o Confissões, quanto a Malhação, quanto a participação no filme da Angélica. Tudo para mim tem uma grande importância, apesar de terem coisas que significaram mudanças mais drásticas, assim, né? Tipo, 2 anos, mudou de escola e tal. Mas tudo é importante, assim. Depois eu voltei para a escola, eu terminei, óbvio, tudo, até o 3º ano do 2º grau, antes do vestibular. Depois prestei vestibular. Gente, eu fiz tudo direitinho, entendeu? Tipo assim, ninguém pode falar nada. Depois desculpa, Marcela, só para eu concluir aqui com ela. Como foi assim? Depois disso, você se casou e mudou morou em várias cidades. Como é que foi isso também? Só para a gente falar um pouquinho Antes disso, ainda teve mudanças. Aí começam todas as mudanças mais radicais. Quando eu voltei e prestei vestibular, comecei a faculdade de jornalismo. E aí também adorava. Esse é o grande. Eu não sei se tem a ver com o meu signo, não sei se tem a ver. Você adora tudo, né, Mariana? Que eu vivi em outras vidas. Mas você assim, tudo que parece que eu vivi muitas vidas e eu adoro todas. Porque a sensação que eu tenho é de que se eu fosse atriz para a vida inteira, eu ia ser muito feliz sendo atriz. E se eu fiz faculdade de jornalismo e eu amava a minha faculdade e eu não vivi como uma atriz fazendo uma faculdade. Eu vivi a faculdade de jornalismo como todas aquelas pessoas que estavam ali pensando numa carreira de jornalista. Eu adorava aquilo. Eu tirei 10 na minha monografia porque eu fazia aquilo com muito amor. Adorava. E eu acho que eu também seria muito feliz se eu tivesse sido jornalista a vida inteira, sabe? Então, eu não desisti de nada. É que eu simplesmente fui deixando acontecer, assim. Tem uma coisa que significa muito para as minhas mudanças, assim, que eu acho que eu nunca pensei assim, eu só vou ser feliz ser. Eu só vou ser feliz se eu for atriz, eu só vou ser feliz se eu for jornalista, eu só vou ser feliz se eu for rica, eu só vou ser feliz se eu morar na Europa. Esse pensamento nunca passou pela minha cabeça. E eu via que tinha uma certa ambição nas minhas amigas adolescentes que me faltava. Me faltava mesmo. Na época era uma falta. Eu lembro que tinha amigas que falavam assim para mim, você se contenta com muito pouco. Sim. Eu não tinha essa ambição assim de futuro, do si, né? Só se acontecer isso que eu vou ser feliz. Se não acontecer isso, acabou. Então eu fui distraidamente vivendo.
mas ao mesmo tempo atenta aos sinais, sabe? Atenta aos meus desejos, à minha intuição. Então, tem uma mistura de distração para não ter esse foco, assim, esse objetivo certo, porque eu acho que atrapalha o destino, entendeu? Tipo, se você tem um objetivo certo, quem é você para saber se aquele é o teu caminho ideal? Então, aquilo pode atrapalhar o curso natural das coisas na tua vida. E eu acho que se fosse hoje, não seria assim, tá, gente? Hoje eu sou menos livre do que eu já fui, mas graças a Deus, quando eu era mais nova, eu tinha essa liberdade interna de deixar rolar, sabe? Então, voltando à pergunta, desculpa. Vai. Aí eu comecei a faculdade de jornalismo. Durante a faculdade, a minha melhor amiga, minha irmã, Carolina, casou com o dono de um circo, o Marcos Frota. E a gente estava e a Carolina já tinha uma vida de adulta, né? A Carolina tinha acabado de ter um filho, ela já trabalhava, ela já era protagonista de novela e eu estava lá na escola, ela ia me buscar na escola, depois ia me buscar na faculdade. Eu tinha uma vida de acordo com aquilo que ia acontecendo na minha vida, que era diferente da dela apenas. Sim. Cada um tem um caminho. E aí, um dia a gente estava num domingo, o Davi, meu sobrinho, tinha acabado de nascer, e ela falou, ai, tá chovendo, não tem nada para fazer, vamos lá no circo, você nunca foi no circo do Marcos e tal? Eu falei, tá, vamos, né, no circo do Marcos. Um domingo chuvoso, assim, um domingo qualquer. Mas é aquilo, de você estar atento à sua intuição, a você e as coisas ao seu redor. Eu falei, tá bom, vai, vamos. A gente botou um bebê conforto, assim, meio que na mala, não sei o quê. Fomos nós duas, ela ainda muito nova, né? Eu tinha 17, ela tinha 18. Só que ela já tinha uma vida mais de adulta. E a gente foi para Niterói assistir. Eu fui pela primeira vez assistir o Circo do Marcos. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. A primeira vez que eu sempre fui ao circo com meu pai. Meu pai sempre me levou a todos os circos que passaram pela cidade. Eu sempre fui a teatro com meu pai, eu sempre fui a circo com meu pai, ok, como espectadora. Quando eu entrei naquele circo em Niterói, a sensação que eu tive, assim, primeiro, eu me lembro a gente descendo do carro, aquela chuvinha, pegando o Davi na mala e tal, com o bebê conforto, não sei o quê. A primeira sensação que eu tive, assim, que eu não vou esquecer, é como se eu estivesse voltando para um lugar onde eu já estive. Uhum. Que ali eu já não sabia se era uma sensação da minha infância ou se era uma sensação, talvez, de outras vidas, eu não sei dizer. Mas eu tive essa sensação maravilhosa e de conforto, assim. Eu automaticamente me senti confortável, o que para mim, vocês me conhecem, é muito difícil. Eu me senti confortável, né, em algum lugar. Um restaurante que seja, eu tenho essa questão. Então, assim, quando eu me senti confortável, eu falei, nossa, que ufa, que delícia. E passamos eu falei, porque vocês sabem como eu sou também. A gente vai, mas a gente vai rápido. A gente vai, mas a gente volta logo. Não, eu já vou para os lugares pensando exatamente a hora que eu vou embora daquele lugar. E eu sempre fui assim. Então eu já fui tipo, não, vamos rápido, vamos. Não sei. Eu não queria mais ir embora. Eu lembro que eu não queria mais ir embora. Eu estava tão bem ali. E aí a gente ficou ali nos bastidores e tal, e a Carolina falou, vou te apresentar o trapezista, que ele é um gato e tal. Aí a gente foi assistir o trapézio, fomos lá para trás do circo, passei, ela falou, vamos ficar rodando o circo, que assim, quem sabe a gente encontra ele. Aí ficamos rodando lá, encontramos o trapezista Gleidson, meu atual marido. Isso faz quase 23 anos, tá? E aí a Carolina me apresentou o Gleidson, a gente ficou ali conversando um pouquinho. Cara, a gente ficou até hoje. A gente nunca mais se separou. E foi muito, assim, foi uma coisa, não sei dizer, não, era novo, mas não era novo, sabe? Era uma sensação, assim, de conforto, de tranquilidade, assim, uma paz mesmo. E ali foi a terceira grande mudança da minha vida. Você se arrepende nessas mudanças todas? Obviamente foram muitas. Você se arrepende de alguma delas? Me arrependo. Existe um lado ruim dessas mudanças? Alguma que você se arrepende? Não. Não, dessas mudanças feitas por escolha minha, não me arrependo de nenhuma. Mas eu me arrependo de uma mudança na minha vida, que ao mesmo tempo, assim, eu me arrependo, mas 5 minutos depois não tem muito caminho, então não tinha muito como ser de outro jeito. Então eu deixo de me arrepender, não é que eu vivo arrependida. Mas foi quando a gente, depois, eu casei com o Gleidson, enfim, essa parte foi depois de toda essa vida
no circo na Europa, depois eu conto, então, mas só para responder a sua pergunta, quando a gente deixou o circo na Europa e voltou para o Brasil em 2014. Dessa mudança eu me arrependo, porque eu acho que a gente ainda podia ter vivido alguns anos numa vida que estava muito boa para a gente. Entendi. Mas eu respeitei a escolha do Gley, então eu não tinha como atrapalhar um sonho dele também, porque a gente caminha muito junto, vocês sabem. Então, foi uma escolha dele, e que não é que eu me arrependa, mas eu não teria feito. Então, eu aceitei a escolha dele, entendeu? E eu acho que a gente podia ter aproveitado um pouquinho mais. Porque aí quando você casa, não é só sobre a sua mudança, são as mudanças juntos, né? Sim. Até encontrar com ele, tava Marianinha lá na vida, tipo, quero isso, quero aquilo, vou atrás. Mas aí você... E assim, na verdade, eu não teria mudado tanto depois que eu conheci o Gley se não fosse por ele, né? Porque ele também tem esse espírito muito livre, muito desbravador, né? Ele é circense de origem. O bisavô dele já era circense. Então, se você aprisionar o Gley, ele morre, né? Sim. Que é o que acontece comigo por outros motivos. Então, somos dois espíritos muito livres, mas nada aventureiros, assim. Engraçado, né? Que todo mundo acha, ai, uau, casal aventureiro, passa a vida rodando a Europa, uhul. Não tem nada de aventureiro na nossa vida. Não, eu quero que... Pelo menos, assim, é o que eu acho. Eu quero que você continue um pouquinho contando as suas mudanças para todo mundo entender a sua trajetória de mudanças também. E aí, depois da história de você conhecer o Gley, de ter... aí conheci o Gley. Aí como é que foi essa coisa? Tipo, vou agora ser trapezista. Como é que foi isso? Do conhecer o Gley para ser trapezista, não demorou muito. Foi assim, eu conheci o Gley, ele continuou rodando o Brasil com o circo do Marcos Frota, como trapezista do circo do Marcos, e eu continuei fazendo a minha faculdade, e a gente se encontrava quando a Carolina ia ver o Marcos nas cidades, a minha mãe deixava eu ir. Quando a Carolina não ia, eu não podia ir, mas eu ia do mesmo jeito. Porque, olha, era cada final de semana em Cabo Frio, que nunca existiu. É a semana em Friburgo, na casa da avó da amiga da faculdade. Eu estava sempre no circo. Todas as vezes eu ia para o circo. Eu viajava com a Carolina, a gente fazia a seguinte coisa. A gente viajava juntas, tipo, tchau, tia, estamos indo. A gente viajava, ela ia até a cidade comigo, depois ela voltava para casa e eu ficava na cidade 20 dias com o circo. E aí eu falava, não vai nos lugares que a mamãe vai, para você não encontrar com ela. Então, assim, esse foi o meu lado rebelde. A máxima rebeldia que eu já fiz foi isso aí, entendeu? Falar, eu vou passar o final de semana com o Léo em Cabo Frio, mãe. Mas o circo do Marcos estava em Cabo Frio. Aí o Leonardo ia, me levava até Cabo Frio, meus amigos até hoje, me deixava no circo, me desovava lá no circo e caía. Rodava Cabo Frio. A gente procurava orelhão para ligar para minha mãe. Tipo, ai, tá tudo bem, a mãe do Léo mandou beijo. E eu no circo. Sua mãe acreditava? Acreditava. Assim, eu sei, na verdade, isso foi o máximo de coisa errada que eu fiz, entendeu? Então, eu sempre fui muito responsável. Então, eles acreditavam e depois eu contei também, depois de um tempo, né? Lógico, óbvio. Tá recontando. Mas isso também foi importante para eu não perder esse vínculo com o Gley, entendeu? E aí ele conseguiu um contrato para eu fazendo faculdade e ele lá no circo. Ele conseguiu um contrato para a Europa. E ele veio para Portugal. Foi o primeiro contrato europeu dele, sozinho. E eu precisava terminar a faculdade. E eu fiquei no Brasil terminando a faculdade, faltavam 2 anos ainda. E ele ficou 2 anos em Portugal e eu fiquei 2 anos. 1 ano e 8 meses foi o máximo de tempo que a gente ficou separado. E aí, quando acabou a faculdade, eu falei... Eu vim uma vez de férias para ficar com ele, tipo, 20 dias, férias da faculdade, curti lá, espectadora do circo, mas sempre muito à vontade naquele ambiente. Era um mega circão aqui, era o máximo, assim, totalmente diferente um pouco da realidade circense que a gente costumava ver no Brasil e tal. E aí, voltei para a faculdade de jornalismo e aí vi que não dava mais. Dessa vez, quando eu vim de férias e voltei para lá, eu falei, não dá mais. E aí eu lembro que as minhas amigas começavam a fazer estágio. A gente já estava no final da faculdade, então as oportunidades começavam a acontecer. E eu não ia.
igual eu não ia para teste, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, comecei a ir menos, eu amava tanto o jornalismo que eu falei, vai que eu passo para um teste bom de atriz, melhor não ir. Porque vai que eu passo, aí eu vou ter que deixar isso. Então, assim, eu nunca desistia das coisas, eram muitos acontecimentos que eu ia deixando acontecer. E igual para a faculdade de jornalismo, tipo, tinha estágio na Globo, as minhas amigas, você não vai? Eu falava, gente, eu não posso. Eu falava, vai que eu passo nessa coisa. Como é que eu deixo depois isso para ir embora? Eu não posso. Então, eu fui meio que boicotando algumas oportunidades para poder seguir a grande oportunidade, graças a Deus, porque foi isso que aconteceu, assim, na minha visão, né? Óbvio que para outras pessoas cada um tem uma visão de vida, mas na minha visão, eu não sei o que teria sido da minha vida se eu não tivesse me ouvido e seguido a minha intuição naquele momento, assim, porque o que eu vivi depois da grande escolha que foi, acabou a faculdade, se formou, tá tudo lindo, vou de férias, aí essas férias já eram meio camufladas de para sempre. Vou de férias e tal, ficar mais um tempo com o Gley, terminei a faculdade, depois eu volto e vejo onde eu vou trabalhar. Vim de novo de férias. E aí, quando eu estava aqui de férias, o Gley conseguiu um contrato para a Itália, para sair de Portugal e ir para a Itália. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, é o seguinte, o Gley vai para a Itália, a gente é eu sou ítalo-brasileira, tipo, não tem por que eu não conhecer a Itália, é uma grande oportunidade, ele está indo contratado, eu vou também. Depois eu vou da Itália, eu volto para o Brasil. Voltou mais. Nunca mais, voltou. Nunca mais. Porque quando eu cheguei na Itália, eu não era trapezista, tá, gente? Eu era, como eles dizem no circo, eu era uma gaja. Eu era uma garota de cidade. Eu cheguei na Itália e o contrato tinha eu no contrato. Aí eu, oi? Te botaram no contrato. São 3 meninos e 2 meninas. Eu e uma outra menina. Que estava também de férias com o namorado, que era o outro do grupo, da trupe, o portor. Aí eu, o quê? Não sei fazer nada. Eu não sabia me maquiar, não sei até hoje me maquiar, no caso. Mas, tipo, não sabia fazer nada pro cabelo, eu não sabia subir, eu não sabia estar no picadeiro. Eu teria que representar aquilo, porque não era meu. Aquilo, apesar de eu me sentir muito à vontade e de olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu não estou acreditando que dá para viver assim. Eu não acreditava, assim, que eu estava vivendo aquilo. Primeiro que a viagem daqui de Portugal para a Itália era assim, como é que a gente vai? Aí não tinha GPS na época, né? Então era mapa e tal, era assim, atravessando vários países, navio, a gente alugou um carro, botou um monte de mala, aparelho de trapézio, e eram 5 jovens indo de Portugal para a Itália com um mapa na mão, com um contrato. Gente, era isso. Então, assim, eu tenho isso filmado por câmeras nossas, assim, super amadoras. E assim, que coragem é essa, entendeu? Assim, não sei se hoje eu faria, mas a gente vai ficando adulto e a gente vai perdendo mesmo a coragem. E foi o máximo. Eu me lembro da sensação, a gente chegando no circo na Itália, perguntando, sem saber falar, não falava italiano ainda, óbvio, e o circo lá montado, e a gente, é aqui que vocês vão trabalhar e tal, que legal, e chegando num outro país, e tudo era muito bom, sabe, assim, enfim. E aí a gente chegou na Itália, e aí eles falaram assim, vocês têm algum problema em trabalhar na Turquia? Aí eu, não, mas por quê? Não, porque o contrato é com esse circo italiano, mas nós vamos passar 1 ano na Turquia. Aí eu... Oi, vocês podem dar os passaportes, que a gente vai fazer os documentos? Eu fui dando o passaporte, fui fazendo o documento, entendeu? Tipo, tá bom, eu vou. Mas eu não sei fazer trapézio. E graças a Deus eu parei num circo italiano maravilhoso, que eu até reencontrei as pessoas agora, 22 anos depois que eu fui lá para a Itália visitar eles. E foi um circo que me acolheu assim, tipo... Essa menina solta aqui com 20 anos, entendeu? Tipo, vou cuidar de você. E eu fui super bem acolhida. E ali eu aprendi tudo. Nesse circo eu aprendi tudo. Eu aprendi a fazer trapézio, eu vendia, porque era assim, já que você vai ensaiar no nosso circo e você não sabe fazer trapézio, você vai aprender no nosso circo, então faz isso aqui por nós. Então, era uma troca maneira e a gente foi seguindo a vida. Da Turquia, a gente foi para a Grécia, e aí a gente conseguia contratos cada vez melhores. No começo não era fácil, a gente não ganhava grande coisa, a gente morava num trailer pequeno. Eu saí da Barra da Tijuca, do Jardim Oceânico, e fui morar num trailer, né, gente? Mas num trailer que não era o meu último trailer, era um trailinho pequenininho. Era tudo muito, assim, novo e difícil. Eu também tive momentos, assim, não de falar, meu Deus, o que eu tô fazendo, mas assim, por que eu não tô aqui? Por que eu não nasci aqui para fazer tudo isso muito melhor, entendeu? A minha sensação, a minha briga, os meus choros, nunca era assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era assim, meu Deus, por que eu não nasci aqui? Porque seria tudo mais fácil, né? Isso eu estou pensando agora, falando com vocês.
É isso, assim, eu nunca questionei a minha escolha. Eu tinha certeza que eu agradecia todos os dias, meu Deus, obrigado por eu ter escolhido. Só que também tem sofrimento nas escolhas. Então, assim, eu tinha 20 anos, as pessoas aprendem a fazer trapézio com 6. Eu falava, eu não vou conseguir. Eu treinava lá na Turquia já, com esse circo italiano, eu treinava 4 horas por dia, porque eu falei, agora eu estou no contrato, se a gente quer contratos melhores, eu vou ter que aprender a fazer isso. E eu era jornalista, né, assim, era uma menina que tinha acabado de se formar em jornalismo, atriz. E aí eu falei, tudo bem que na hora de fazer não sei o que, no final, entrar no picadeiro, eu comecei a aprender a me comportar como se aquilo fosse uma representação, mesmo me sentindo muito à vontade naquilo, tá? Mas era um pouco uma atriz. Mas o trapézio, você tem que ser atleta. É treino, né? E eu não sabia fazer. Meu marido era um super trapezista. E aí eu treinava 4 horas por dia e as pessoas do circo falavam assim, os italianos, os velhinhos donos do circo, tadinha, não faz isso com ela nunca vai conseguir. E eu olhava aquilo, chorava e falava, meu Deus, por quê? A minha raiva era de não estar ali há 20 anos, tá ali só 2 meses. E aí treinei no segundo. Depois de 2 anos treinando, eu sempre estive no contrato e sempre recebi junto com a trupe. A gente começou a ganhar dinheiro e tal, mas só depois de 2 anos é que a gente se sentiu seguro para fechar melhores contratos para ir para outros países, para outros circos, e eu incluída no contrato, mas como trapezista mesmo, porque aí eu aprendi a fazer trapézio. E aí, quando eu voltei para a Itália, eu voltei trapezista. Eu aprendi a bordar as minhas roupas, eu aprendi a fazer a roupa da trupe toda, eu aprendi tudo, eu aprendi a ser adulta, eu aprendi a ser grata, eu aprendi a ter resiliência, eu aprendi a ficar com a minha mão toda estourada e ter espetáculo à noite. Eu aprendi tudo nesses 2 anos com esse circo na Turquia e na Grécia, mas um circo italiano. Ou seja, a gente falava italiano, né? Ali que eu aprendi a falar italiano na Turquia e na Grécia, porque você fala a língua do dono do circo. E aí, dali, a nossa vida foi melhorando, assim, sempre contratos melhores, a gente foi comprando trailers cada vez melhores e a vida foi ficando boa. E aí, eu estava muito satisfeita com a minha escolha, mas não é que eu pensava muito nisso. E aí, eu lembro que toda vez que eu falava com alguém do Brasil, não sei se isso interessa, mas acho que sim, as pessoas falavam assim, mas você faz trapézio e faz o quê? Mas você faz trapézio mais o quê? Tipo... Aí eu, caraca, cara, eu treino 4 horas por dia, eu viajo de 3 em 3 dias, eu tô comprando trailers, eu tô, tipo, ganhando dinheiro, eu tô trabalhando, eu tô conhecendo o mundo, mas ainda não tá bom, é assim. Mas você faz o quê? Cara, eu sou uma atleta, uma circense, eu vivo, né, que já dá bastante trabalho, e trabalho todos os dias. Tinha um dia de folga por semana. É isso que eu ia te perguntar, porque é uma curiosidade que as pessoas sempre tiveram, porque elas sempre viam e veem o circo ainda do lado de fora. Ah, tá, é um bando de gente que anda em trailer, vai, faz o show, mas eles não sabem que tem uma cidade ali dentro. Que é igual uma peça de teatro, eles não sabem que você tem filhos ali dentro que estudam, que existe uma cidade dentro do circo. Como que era essa convivência social? É uma comunidade. É uma comunidade e é uma comunidade maravilhosa. Eu certamente, quando fui para o circo outra vez, eu voltei para um lugar onde eu já estive em alguma existência, porque eu me sinto, é onde eu me sinto mais à vontade, assim. É isso, depois, quando a gente começou a rodar mais o mundo, né, a gente foi para a Holanda, para Macedônia, para a Inglaterra. Eu morei 1 ano na Inglaterra, 1 ano na Irlanda, morei na Holanda, na Macedônia, na Turquia, na Grécia, na Itália também, que foi o último país onde a gente trabalhou como trapezista. E no circo, na verdade, você vive em todos os mundos, né? Porque em cada trailer tem uma nacionalidade. Sim. Então, assim, você muito legal. Sem perceber, simplesmente acordando, vivendo, ter essa chance. Você faz amigos romenos. Eu confesso que muitas vezes, quando eu fui ao circo, quando eu era criança, eu tinha vontade de fugir com o circo. Muitas vezes. E eu acho que todo livre, toda pessoa que tem um pouco de liberdade dentro de si deve fazer um pensamentozinho assim, mesmo que rápido, tipo, nossa, como deve ser? Eu sempre ia ao banheiro e ia falar assim, gente, será que dá para fugir? Será que dá para eu entrar dentro de um trailer aqui e, tipo, sumir? Cara, mas essa história de que tem gente que foge com circo é verdade. Eu já assisti algumas, assim, do circo passar e a pessoa começar a namorar. Isso seria uma vida. Se eu fosse uma aventureira, seria isso. Mas como eu não sou, é isso que eu digo. Eu terminei a faculdade, eu fui de férias, eu voltei, eu vi mesmo se era isso que eu queria. Eu acho que também tem uma responsabilidade nas minhas escolhas que faz com que as coisas não
degringolem, sabe? Mas voltando à comunidade circense, é o máximo, cara, porque assim, eu posso falar, eu nunca vivi na realidade circense do Brasil, vivi aqui, então eu posso falar da realidade daqui, que é a realidade que eu vivi. É assim, as pessoas treinam o dia inteiro, tem horários para treinar, o picadeiro é reservado, todos os circos, eu já trabalhei em circo pequenininho, em circo grandão, em circo para 300 pessoas, em circo para 3.500. Já trabalhei em circo vazio, já trabalhei em circo lotado todo dia, já trabalhei em vários tipos de realidade circense nesses 15 anos de circo. E o que eu vi em todos, pequeno ou grande, foi só responsabilidade, rotina, me ajudem aí com as palavras, persistência. Sabe, você passa pelo picadeiro e você escuta alguém chorando porque errou um truque, aí você escuta gritos você tá lá no seu trailer assistindo televisão porque não tá na tua hora ainda de ensaiar, e aí você escuta vibrações, aí você vai correndo pro circo, é um cara que conseguiu pegar a triple volta pela primeira vez e estava treinando já há 5 meses e você acompanhou aquilo. É isso, o circo é muito mais do que aquilo que você vê na hora do espetáculo. E eu não sou uma pessoa que me iludo, vocês sabem, eu sou até demais, né? Eu não tenho essa parte lúdica da vida, eu até queria ter mais, que acho que as pessoas um pouco mais iludidas são mais leves e felizes, mas eu não me iludi pelo trapezista voando lindo no trapézio. O que me deixou muito atraída por aquilo foi justamente ter entrado por trás do circo, ter visto a realidade por trás do circo. Então, assim, eu já tinha ido a milhões de circos como espectador, ok. Foi quando eu cheguei ali atrás é que eu falei, nossa, que máximo isso. E o Henrico e na Europa mais ainda, né? Porque aqui é mais ainda firme. O Henrico vem em que momento? O Henrico nasceu no circo? O Henrico veio depois que... O Henrico, eu já estava com o Gleidson há 10 anos, ou seja, a gente já se conhecia muito, e eu morava na Inglaterra, a gente estava na Inglaterra fazendo trapézio, e aí eu engravidei e perdi o bebê. Engravidei tudo pensado. Tudo organizado, daquele jeito que eu sou, que vocês me conhecem, tudo com muita responsabilidade. Por isso que eu digo que a aventura realmente, quando me chamam de aventureira, eu falo, não me coloco nesse lugar de aventureira. E aí tudo organizado, engravidei, perdi o bebê, tudo organizado com contratos, inclusive, porque a gente tinha um empresário, se você fecha um contrato e engravida, você perde o contrato. Então tinha que ser tudo muito pensado e organizado. E a gente estava no auge da vida, da juventude, do trapézio, então não dava, mas eu queria muito ter filho nova. E aí engravidei, perdi, e logo em seguida, saindo lá da Inglaterra, engravidei de novo. Quando a gente chegou na Itália, eu engravidei do Henrico em 2008. E aí passei a gravidez meio Brasil, meio Itália, mas parei de fazer trapézio logo, porque no primeiro eu continuei fazendo, entendi, e aí no segundo parei de fazer. E eu fui para o Brasil para o Henrico nascer no Brasil, mas ele só nasceu. 2 meses depois, assim que pude viajar de avião, voltei para a Itália. E aí é uma outra grande transformação. Não sou mais eu sozinha viajando num trailer com meu marido e tal. A gente já tinha muito mais conforto do que quando eu cheguei, né? Porque a gente já estava muito mais tempo. Então, isso contou também. Mas sozinha, entendeu? Sem mãe, sem ninguém para falar, olha, segura ele aqui um pouquinho que eu quero fazer um xixi. Não tinha essa pessoa. Então, para eu, o Henrico e o Gleidson. E aí, nos primeiros anos, assim, eu só treinava. Eu não voltei para o trapézio, até porque o Gley, como eu tinha bebê, o Gley fechou um contrato sem mim, num circo na Itália. Então, o Henrico viveu até os 4 anos e meio numa realidade circense, num circo maravilhoso, o melhor circo que eu já trabalhei na Itália. E com 4 anos e meio, assim, no quintal era elefante, zebra, 30 leões, tigres, era uma coisa assim, era essa a realidade dele, e ele também ficava muito à vontade ali, mas quando ele fez 4 anos e meio, o Gley quis voltar para o Brasil, que foi uma outra grande mudança, aí tipo, porque estava tudo muito bom, entendeu? Foi muito no auge do conforto, assim, uau, tudo valeu super a pena, olha que lindo, gente. Você acha tinha um bom contrato, a gente já tinha o Henrique. Você acha que todas essas mudanças, né, de vida que você teve, você acha que como funciona internamente? Você acha que a mudança interna vem primeiro para você tomar a atitude de mudar a sua vida externamente?
Ou é o contrário?